Olá, comunidade Paz e Bem, Filosofia e Movimento, pós-TV 247, eu sou Carla Pavão e de novo aqui com a Fernanda Carlos Borges para mais um bate-papo sobre o Martelo das Feiticeiras, que é o Maleus Maleficarum. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, a Fernanda tem um recado aí que ela está começando um projeto novo e vai contar para a gente. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla? Tudo bem, gente? Então, olha só, eu lancei antes de ontem mesmo, na segunda-feira, a Escola da Tenda, que é uma escola virtual, vídeos pré-gravados online para venda de cursos sobre corpo, cuidado de si, cuidado da mente e cuidado do outro. Então, para profissionais da área de cuidado. E o primeiro curso é o curso que é uma introdução ao legado de José Ângelo Gaiarsa, que foi um grande psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta brasileiro que introduziu as práticas corporais ligadas à psicanálise aqui no Brasil e que depois criou uma teoria própria. Ele foi muito importante nessa história das psicoterapias corporais no Brasil. Então, gente, o curso é o primeiro curso da Escola da Tenda, depois virão outros cursos sobre corpo e abordagens interdisciplinares sobre corpo, né? Aliás, outra hora vamos falar aqui da questão do corpo e a mulher, né, também. Mas eu quero que vocês entrem lá no site, porque tem um site e tem a plataforma de venda de cursos, né? Eu vou colocar o link aqui para vocês, mas vocês colocam na barra do Google escoladatenda.com. Eu também posso colocar no primeiro comentário, ou nos comentários, o link para o site, né? E ali no site explica tudo, explica melhor, inclusive, quem eu sou, explica, dá todo o planejamento aula a aula do curso, quem é o Gaiarsa, para vocês entenderem que legado é esse, e também dá o link de acesso à plataforma. Então, esse curso é destinado para profissionais da área de cuidado do corpo e da mente e do espírito, e para pessoas que querem também pensar, conhecer melhor a sua própria condição como corpo no mundo e cuidar-se de si mesma, né? Então, esse é o curso. Legal. Então, gente, se inscrevam aí se vocês tiverem esse perfil, essa curiosidade, ou se quiserem esse aprendizado, se inscrevam e vamos juntos, juntas e juntos. Obrigada. Terapeutas, eu sei que tem psicólogos que seguem aqui, né? Terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, psicanalistas, educadores físicos, fisioterapeutas, terapeutas corporais, toda essa e outras coisas, né? Toda essa área de cuidado também. Pode ter algum interesse também para sociólogos, para entender a condição do corpo no mundo, e também para filósofos interessados na condição corpórea, né? Humana, assim, a condição ética do corpo. Resumidamente, né? A condição ética do corpo. Então, tem essas áreas todas podem se interessar, tá? Então, esse é o curso introdutório, que lá tem os fundamentos. Depois a gente vai oferecer outros cursos que vão desenvolver, né? Aí tem as derivações todas, mas esse curso é um curso de fundamentos, são 21 aulas, videoaulas, né? E depois mais as horas comigo para aprofundamento, esclarecimento de dúvidas e tal. Tá bem? Legal. Então, vamos lá. Então, vamos para o Maleus Maleficarum. Nós estamos já bem adiantados, né? Eu não estou, enfim, por muitas páginas, porque eu não fico explicando todos os detalhes do livro, a gente quer ter uma ideia geral, mas agora a gente chegou, a gente vai começar a mudar a questão, porque agora a gente vai começar a entrar na seguinte questão: como é que eles procediam a denúncia, né, a acusação, o julgamento e a pena das mulheres acusadas como bruxas, né? Agora vamos entrar nessa parte. Essa parte ela é bom, enfim. Aí eu estava vendo aqui, escolhendo parágrafos para ler para vocês, porque realmente esses caras, esses inquisidores, usam muitas palavras, assim, argumentar, né? Eu tenho que escolher os parágrafos para não ficar chato para vocês. E assim, quase todo o julgamento, toda a condenação da bruxa e o levantamento de provas era com base na testemunha, sabe? Era com base na delação. Era delação. Então, não, claro, não tinha prova material, porque não tinha como ter prova material para um troço que era alucinação, mentira, né? Mas então era delação, o que fundamentava a denúncia era a delação e a coerência das delações.
Isso me lembrou algum caso recente aqui no Brasil. Eles buscaram inspiração, né? A Vaza. Então, eu não sei se vocês lembram, mas quando começou essa questão da Lava Jato, as delações premiadas, muita gente dizia, nossa, isso está parecendo Caça às Bruxas. Nossa, isso está parecendo a Inquisição. Não é que assim, não é que parecia Caça às Bruxas porque elegeram alguém como mal apenas, né? Que é o caso que fizeram também. Mas também porque o processo é muito parecido nesse sentido. É tudo baseado em delação e eles ficam investigando a coerência das delações. E a delação, o testemunho, no caso, eles falam, né? Aqui não falam delação, mas é o testemunho que vale como prova e análise dos testemunhos. E aí, inclusive, bom, enfim, aí então eu vou ler para vocês aqui como é que eles procediam, tá? É muito, muito terrível. Bom, então, quando eles decidiam que em alguma cidade, em alguma vila, tinha bruxas ou uma bruxa, e eles iam investigar naquela diocese, eles faziam a primeira coisa que era assim. Então, o processo legal tem que ter início com uma citação geral afixada às paredes da igreja paroquial ou na entrada da cidade, com os seguintes termos. Então, agora eu vou ler o texto que eles colocaram quando eles iam dar início a um processo de investigação contra uma mulher, ou mais de uma. Tinha vilarejos, cidadezinhas em que morriam 50, 40, 30 numa única investigação, que eram as parteiras, principalmente, e as curandeiras, que você já sabe, já expliquei aqui, né? Então, estava escrito o seguinte no que eles colocavam na igreja paroquial ou na entrada da cidade. Por enquanto, nós, o vigário de tal paróquia ou o juiz, né, do condado, empenhamo-nos com toda a nossa força e poder e com todo o nosso coração em preservar o povo cristão, a nós confiado, na unidade e na felicidade da fé católica e em mantê-lo afastado da peste da heresia abominável, porque daí aqui antes ele estava explicando que a bruxaria não é exatamente uma heresia, mas que tem heresia na bruxaria, né? Então aqui ele está usando a palavra heresia, mas para se referir à heresia da bruxaria. Mas para eles a bruxaria é pior que a heresia, porque a heresia é apenas negação dos dogmas da fé. Ele é um herege, ele discorda, ele acredita noutra coisa. Então isso é um pecado dentro da igreja. A bruxaria para eles envolve dois tipos de crime: o crime contra a fé, que é a heresia, e um outro crime que é um crime com relação à perda de bens materiais, porque eles dizem que é a bruxa que vai fazer bater a tempestade, que vai destruir a plantação, que vai deixar as pessoas perderem a propriedade, os bens, os animais. Então, eles consideravam o crime de bruxaria como um crime também de natureza de perdas materiais, certo? Tá, e por causa disso, ainda bem que eu lembrei de falar isso, era um crime que era julgado tanto pela igreja quanto civilmente. Então, eram duas instâncias de julgamento. Era dentro da igreja e civilmente, inclusive a condenação, porque a bruxaria era considerada algo terrível por causa das tempestades, da morte dos animais, das perdas materiais. Então, a mulher era muito pior do que um herege qualquer, entende? Na visão deles. E ela podia ser julgada nessas duas instâncias, tanto a religiosa como a civil. E condenada, porque foi provado que ela que fez cair a tempestade de granizo que destruiu a plantação. Era julgamento que nem do Morito Bandito, né? Todo mundo já sabe no que ia dar, né? Era só para constar dos autos. Isso. Então, vamos lá. Viemos por intermédio desse aviso para a glória e honra do venerável nome de Jesus Cristo e para a exaltação da Santa Fé Ortodoxa e para a eliminação da abominação da heresia, especialmente professada por todas as bruxas em geral e por cada uma de qualquer condição ou estado, e aqui, em se tratando de juiz eclesiástico, deverá conclamar todos os sacerdotes e dignitários da igreja daquela cidade e de um raio de 2 milhas que, porventura, venham a ter conhecimento dessa notificação, para então prosseguir. Pela autoridade que exercemos nesse distrito e em virtude da santa obediência sob pena de excomunhão, viemos avisar, advertir, requerer, ordenar que no prazo de 12 dias, para que, se alguém souber ter visto ou ouvido a respeito de pessoas consideradas hereges
ou bruxas, ou de pessoas que se suspeite terem causado males a homens, ao gado ou aos frutos da terra, em prejuízo do Estado, que nos venha revelar o caso. Então, ele está conclamando a denúncia, está conclamando as pessoas a irem lá dizer, né? E aquele que não obedecer a esta ordem e a este aviso, revelando os casos no prazo mencionado, que é 12 dias, fique sabendo, será banido pela espada da excomunhão. Ou seja, quem não denunciar a bruxa ou desconfiar que alguma mulher é bruxa, pode ser banido pela excomunhão. Porquanto impomos doravante para esse documento a sentença de excomunhão para todos aqueles que obstinadamente ignorarem o aviso canônico mencionado, e a nossa ordem de obediência, reservando-nos o direito, e não a nós tão somente, de absolvição da sentença. Aqui, ó. Tá, e aí, continuando nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, né, de capturar as bruxas, delas serem denunciadas e começar o processo, afixando esse fala na entrada da cidade ou na igreja, ele diz assim, olha, presta atenção nisso, ele fala assim, convém proceder com grande cautela no julgamento de um crime de maior gravidade, que é o de bruxaria, era o maior crime possível, para que não se cometa erro na severidade da pena prescrita ao réu. Desejamos e ordenamos que, no exame das testemunhas necessárias a esta empresa, sejam incluídas 2 pessoas religiosas e prudentes, clérigos ou leigos. Pessoas selecionadas. Então, quantas testemunhas são necessárias para condenar uma mulher de bruxaria? Eles falam. É mister saber quantas devem ser, né? E de que condição essas testemunhas, né? A questão é saber se o juiz pode condenar licitamente qualquer pessoa por crime de heresia, por bruxaria, com base no depoimento absolutamente concordante de 2 testemunhas apenas, ou se são necessárias mais de 2. A pergunta é, bastam 2 pessoas testemunharem que ela é bruxa para condenar, ou precisa de mais pessoas? Entendeu? Basta 2 ou 3 que dizem... Acho que devia ser 3, né? Porque 2 pode dar empate, né? Então, ele discorre sobre isso. Não, mas isso aqui não é... Isso aqui são testemunhas de acusação. E não tem testemunha de defesa no julgamento da bruxa. Então é só validar. Então uma basta, né? Não tem testemunha de defesa no julgamento da bruxa, só tem a testemunha de acusação e todo o processo para validar ou não o testemunho de quem diz que viu ela sendo bruxa, fazendo feitiço, ou algum caso de bruxaria específica. Aí ele fala, cumpre dizer não ser concordante o depoimento das testemunhas quando só é parcialmente, ou seja, quando as testemunhas divergem no seu relato, mas concordam na sua substância ou no seu efeito. Noutras palavras, quer dizer, se uma diz, por exemplo, que a ré enfeitiçou a minha vaca, e a outra diz que enfeitiçou o meu filho, a concordância se dá quanto ao fato da bruxaria. Então, ele diz assim, olha, mesmo se essas 2 pessoas não derem o mesmo testemunho, mas na essência o testemunho for a mesma coisa, então está valendo. Se elas não combinarem voto e acusação, mesmo assim está válido. Mesmo assim está válido. Então, todo julgamento é feito com base em acusação e no depoimento que eles lá no processo vão ver se é coerente, se na essência é coerente, mesmo que tenha uma diferença de objeto, mas se o fato da bruxaria está em todas elas, as testemunhas e tal. E aí ele diz assim, numa acusação dessa espécie, a ordem habitual do procedimento judicial é objetiva, já que a ré não vê as testemunhas prestarem depoimento, nem sabe quem são, porque estariam assim expostas a grande perigo, as pessoas que fazem a denúncia. Porque como a bruxa é muito poderosa no imaginário deles, se ela sabe quem é que está depondo contra elas... Mas se ela era tão poderosa, ela poderia saber mesmo que não revelasse. Mas aí ele aqui saiu com a conversinha, lembra que eu mostrei para você? Não, mas quando está sob cuidado de Deus, dos padres, da igreja, aí o demônio não consegue, a bruxa perde o poder. Enfim, é meio assim, é muito incoerente mesmo, assim, nem dá para discutir a razão disso, porque é tão absurdo, cheio de erro, de razão mesmo, né?
Mas ele está dizendo isso. Então, não é permitido a bruxa, não é permitido a mulher saber quem foram seus acusadores. Mas aí, para garantir que o testemunho dessas pessoas que estão acusando seja respeitável, tem que perguntar para a bruxa, para a mulher, tem que perguntar para a mulher antes dela começar, antes deles começarem a ouvir as testemunhas, se ela tem algum inimigo mortal na cidade. O que eles consideram inimigo mortal? Alguém que já tentou matar ela, por exemplo, que alguma briga um tentou matar o outro. Então, quando é inimigo mortal, eles não aceitam como testemunha. Mas só se for mortal, objetivamente falando. Alguém tentou matar, alguém não conseguiu. Todos os outros casos de inimizade são permitidos. Então, a mulher, ela teria que dizer, olha, o meu inimigo tal, inimigo mortal. E se aparecesse alguém que viesse fazer a acusação e que não tivesse na lista dela, eram consideradas uma fala aceita, assim, uma prova. Válida, é. Porque não estava na lista das pessoas que ela disse que eram inimigos dela, né? E para evitar a mentira da bruxa, eles iam verificar mesmo se tinha essa inimizade, se ela tinha sido nesse nível de inimizade mortal ou não. Porque senão seria apenas mentira da mulher para impedir que as testemunhas dissessem que ela é bruxa mesmo e que viram tais atos de bruxaria e tal, né? Quanto tempo durava esse processo? Porque esse pessoal tinha bastante tempo, né? Não, isso aqui eu estou olhando para você só como é que faz a denúncia e começa o processo. Sim, mas aí no livro eles chegam a dizer quanto tempo durava o processo? Esse primeiro momento, 12 dias. Então, chegava na cidade, em 12 dias as pessoas tinham que correr lá e começar a fazer denúncia e ver quais depoimentos, né, quais acusações seriam aceitas ou não. E aí ele comenta, mas embora haja duas testemunhas legítimas e concordantes em seus depoimentos contra determinadas pessoas, mesmo assim, não creio haver aí justificativa suficiente para que um juiz condene por tão grave acusação. No entanto, se a prisioneira é acusada por rumores de malefício, há de ser estabelecido um período para sua purgação. E se a ré se acha sob forte suspeita por causa do depoimento das duas testemunhas, o juiz deve fazê-la retratar-se da heresia bruxaria ou interrogá-la para procrastinar a sentença. Porque a sentença é a morte. Então, ele diz assim, olha que ele está... A primeira frase que eu li parece, não, ele está dizendo, mas duas pessoas só dizendo que ela é bruxa, talvez não seja suficiente para uma pena de morte, né? Para mandar matar a mulher, né? Então faz assim, ó, leva ela, estabelece um período de purgação para ela em que ela vai ser interrogada, com base nos testemunhos. Essa interrogação é a tortura. Esse período de purgação é o período de interrogação da bruxa, que então é a tortura, onde ela vai confirmar se de fato ela fez ou não aquilo que a denúncia diz que ela fez, aquilo que os detratores estão dizendo que ela fez, aquilo que os testemunhos estão dizendo. Me lembra muito o filme da Joana d'Arc. Me lembra muito. O filme eles devem ter lido essas coisas para fazer o roteiro, né? Então, exatamente, que ela fica vai e vem de julgamento, e eu não lembro quem é o diretor, depois eu vejo e coloco o nome na descrição do vídeo. E é interrogada toda hora, e passa pelas pessoas, e as pessoas xingam e gritam. É isso, é isso. Então, o juiz deve fazê-la retratar-se. Retratar-se é dizer, sou mesmo bruxa, antes de proferir a sentença de morte para ela, entende? Então, não basta, duas pessoas disseram que ela é bruxa. Não, ela tem que se retratar também, porque seria absurdo, né? Só duas pessoas dizerem, e aí ela recebe uma sentença de morte. Então, é preciso que ela se retrate, que ela diga, sim, sou mesmo. E é aí que começa a tortura contra a bruxa. Interrogá-la ou procrastinando a sentença, né, até que ela se assuma. E aí eles também vão falar da testemunha, né, porque pode ter uma coisa incoerente entre o que uma testemunha diz e outra diz, uma coisa diferente, divergente.
Então, eles fazem um processo de muitos interrogatórios. As testemunhas também podem voltar lá várias vezes, a mulher é submetida também às mesmas perguntas ou pequenas variações várias vezes. Então, e as testemunhas também, quando eles falam, mas a testemunha pode ter se equivocado, será que ela não é bem assim, ou outra disse outra coisa. Então, as testemunhas vão voltando várias vezes até que façam um discurso que eles considerem coerente e forte o suficiente para ser legitimado, né? Que é o que você estava falando do filme que você viu. Aí depois, quando os depoimentos são acordes em muitos fatos, apesar de certas discrepâncias, a matéria deverá ser submetida ao arbítrio do juiz, surgindo aí, de forma indireta, a questão de quantas vezes devem ser inquiridas as testemunhas. Então, o juiz que vai dizer, precisa inquirir de novo, e aí vai. Mas é tudo com base nisso, né? Na delação. Tá? Aí ele pergunta assim, bom, mas o que garante que a testemunha está falando a verdade, né? Porque a testemunha pode estar mentindo. Aí ele fala, bom, o que garante que está falando a verdade é porque ela só vai poder fazer os depoimentos sob juramento. Sob juramento. E o juramento é o que garante a verdade do testemunho. As testemunhas são obrigadas a prestar seus depoimentos sob juramento, caso contrário, sua evidência não terá qualquer validade. Então, se a pessoa jura que viu a bruxa voando em cima da colina, em nome de Deus, então é verdade. Porque jurou, né? Em nome de Deus. E se porventura qualquer pessoa, por obstinação condenável e infame, se recusar a depor sob juramento, há de, por esse motivo, ser considerada herege. Então, às vezes, e herege também vai ser condenado, vai passar por um outro julgamento, né? Então, vamos supor que a pessoa, mas você convive, você é vizinho, você tem que ter visto. Você fala, não, mas eu não vi. Mas você era vizinho, você estava ali, não sei o que dava para ver. Não, mas eu não vi. Então, você podia cair sob suspeita de estar protegendo a bruxa. E você está ocultando sob juramento a verdade sobre o crime terrível da bruxaria. Então, você mesmo pode ser considerado herege porque está desrespeitando o dogma do juramento. Então, as pessoas ficavam loucas. Quando chegava a Inquisição numa cidade, as pessoas enlouqueciam. Umas eram jogadas contra as outras. E a Inquisição também poderia obrigar todos os moradores a prestar o depoimento. Os porá está em dúvida, não sei, as pessoas não estão querendo falar, então todas as pessoas dessa cidadezinha pequenininha, né, Idade Média, final da Idade Média, todas as pessoas vão, então todas as pessoas da cidade tinham que ir lá. E cada uma que ia também estava em risco, porque poderia ser considerada herege se estivesse ocultando alguma verdade sob juramento. Fico imaginando quanta alucinação, quanta alucinação paranoica vinha nessa situação, né? Bom, mas assim, qualquer um pode depor, quer dizer, uma bruxa pode depor contra uma bruxa, um herege pode depor contra uma... Quem é que pode depor contra uma bruxa, né? Então, a resposta é assim, ó, assim como o herege pode depor contra outro herege, uma bruxa pode depor contra outra bruxa. Isso, porém, só em falta de outras provas e mais, tais evidências só podem ser usadas pela promotoria, nunca pela defesa. Então, uma bruxa só pode dizer que aquela mulher também é bruxa, mas ela nunca, uma mulher que já foi condenada por bruxaria, ela só pode dizer que aquela outra mulher é bruxa, mas ela nunca pode dizer que aquela outra mulher não é bruxa. Então, é só pela promotoria que o depoimento de uma outra mulher condenada por bruxaria serve, né? Não para defesa. O mesmo se há de dizer do depoimento da esposa, dos filhos e dos parentes da pessoa acusada, pois que evidência dessa natureza tem mais valia em provar uma acusação do que refutá-la. Então, olha só aqui, Carla, o que ele está dizendo? Pai, filho, parente, mãe, o depoimento dessas pessoas só vale se for para acusar a mulher. Não vale para defesa. Não pode, não existe isso, é proibido. Se inimigos mortais podem ser admitidos como testemunhas, né, que eu estava falando, né, são os únicos inimigos que não podem ser... Aqui, então, ele vai explicar por que só os inimigos mortais que não podem servir como testemunha.
mas outros inimigos qualquer pode. Os mortais é aquele que teve prova de que um tentou matar o outro, né? Ele vai dizer assim, por quê? Existem muitos graus sérios de inimizade, né, entre as mulheres, porque as mulheres são facilmente impelidas ao ódio, que não desqualificam totalmente uma testemunha, embora torne o seu depoimento muito duvidoso, de sorte que não se há de dar crédito às suas palavras, salvo quando circunstanciadas por provas independentes, ou seja, por outros depoimentos, e quando outras testemunhas dão provas indubitáveis sobre o caso. Porque ele está dizendo assim, olha, as mulheres são cheias de ódio, as mulheres brigam mesmo entre elas, as mulheres são esse ser abominável, né? São cheias de ódio, então se a gente for pensar em inimizade não vai rolar, porque elas têm inimizade mesmo não sendo bruxas, porque a tendência desse ser desprezível mulher é a inimizade e confusão, né? Isso Então, existe até hoje, né? E é tem homens isso. ainda que fomentam essa competição, esse ódio, tudo isso para que as mulheres realmente não se unam e não conversem, né? Daí a base do feminismo, inclusive, né? Das mulheres serem umas pelas outras. Como se eles estivessem todos super em paz entre eles, né? Não fosse essa briga horrorosa pública que a gente vê todo dia. Aí ele comenta assim, há alguns juízes, né, que não são suficientemente cuidadosos e prudentes e consideram que os depoimentos de mulheres briguentas devem ser rejeitados, já que quase sempre os prestam por ódio contra a acusada. Então, ele diz assim, tem alguns juízes prudentes que dizem assim, olha, ela está falando mal dela porque elas brigaram, então o depoimento não vale. Só que o inquisidor está dizendo, não, mas esses juízes são ingênuos, né? São ingênuos. Tais homens revelam-se ignorantes da sutileza e das precauções dos magistrados a falar e a julgar como daltônicos. Tal precauções, no entanto, são tratadas nas questões, aí ele vai dizer lá, questões 11 e 12 que vem depois. Mas, enfim, então ele está dizendo só em caso mesmo, para ele, né, para esse inquisidor, só não vale o depoimento de alguém, de pessoas que quiseram matar umas às outras, mas que depoimento de pessoas que se odeiam, que brigam, que não gostam, está valendo sim, porque as mulheres são assim mesmo, elas estão sempre se odiando, e os juízes que acham que ouvir depoimentos de pessoas inimigas é um erro, ele não sabe das sutilezas da malignidade das mulheres e especialmente das bruxas, então para ele está valendo sim os outros tipos de inimizade como fundamento para condenar uma mulher de bruxaria. Tá bom, então, ou é bruxo ou é bruxo. Aqui é isso, né? Chegou na cidade, colocou lá, vai ter o negócio, tem uma denúncias, né, de que aqui tá rolando, tem bruxas, tem bruxaria, avisa na igreja, avisa na entrada da cidade, abre. O que abre? Venham denunciar, venham falar. Venham dizer o que vocês viram na cidade, venham falar o que vocês têm visto. E aí vão. E aí todo o julgamento vai ser com base nisso aí, na delação. Porque não vai ter prova material, só vai ter delação. Que prova material que você pode ter de que a mulher fez uma chuva de granizo, a não ser o pastor olhando que a mulher está voando e girando o braço, fazendo cair a chuva. Envolvendo o xixi, que nem a história que eu contei, né? E aí essas pessoas já ficam com medo também, porque se tem evidência de que tem bruxa, eles já estão lá porque sacaram que rola bruxa. Alguém já tem uma coisa mais evidente que já foi denunciada. A pessoa vai lá. Bom, aí eles podem convocar toda a cidade, ou pode começar a convocar amigos, pessoas que convivem. Essa pessoa que vai já fica com medo, porque se os inquisidores acham que ela tá negando a verdade sobre a bruxa, essa pessoa também então já está sob a mira da Inquisição, porque está sendo herege, está negando a fé, os valores, né, dos dogmas, nananã. Então, era a situação assim de ferrou, todo mundo estado paranoico, todo mundo sob risco de vida, e alguma mulher ou dezenas de mulheres, no final dessa história, vão ser torturadas para confirmar a delação, e depois vão ser mortas na fogueira em praça pública. Vivas. Coisa triste. Aí daqui para frente, gente, o que eu vou fazer é contar essa parte toda legal, assim, vocês
Vamos ficar agora nisso, tá? Então, assim que abre o julgamento, depois ele vai explicar como fazer Eles vão explicar como é que faz um interrogatório, muito chocante, né? Como é que se dá a sentença, quais são os critérios para a sentença. Tá bom, então, para vocês aí que nos viram, esse foi Mulheres e Mitos, e nós voltamos na próxima semana. Um beijo grande, obrigada, e não esqueçam aí de acessar o site da Escola da Tenda. Beijo. Escoladatenda.com, e eu vou pôr o link ali nos comentários para vocês entrarem no site e dar uma investigada. Obrigada, Carla. Obrigada, tchau. Beijo, tchau.